Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite. Esta semana vamos trabalhar o fortalecimento, para que assim possamos ter uma semana de enriquecimento espiritual. Vamos começar então com uma prece. Agradeço pelo dom da vida e pela oportunidade de recomeçar hoje. Peço que os espíritos benfeitores e meu anjo da guarda sustentem meus passos. Dai-me forças para resistir às dificuldades, paciência para compreender os desafios e discernimento para praticar o bem. Que o teu amor dissipe qualquer sombra ou desânimo em meu coração. Que assim seja e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 21. Convite ao exame. Ponde tudo à prova, retende o que é bom. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. A vida submete-te a cada instante a rigorosos exames, severas provas, através de cujos resultados credencias-te a investimentos maiores e a utilização de valores mais expressivos. Nem sempre consegues discernir quando estás sob testes, tão sutis se apresentam, ou em currículo de aprendizagem, tão profundos e insondáveis são os mistérios da lei divina. Justo que estejas vigilante, em atitude de cuidadoso comportamento. O rio das oportunidades passa com suas águas sem que retornem das mesmas circunstâncias ou situação. O milagre da hora azada não se repete como seria de desejar, impelindo o homem ao salutar aproveitamento do instante. Conveniente examinar também as ocorrências, as concessões, as lições do caminho, de modo a retirar o que seja de bom para aproveitamento que armazenarás a benefício próprio. Não impeças a informação de alguém interessado em auxiliar-te. Mesmo que isto te pareça desagradável, todos temos algo a ensinar a outrem. Não sejas a prioristicamente contra isto ou aquilo antes de conhecer o conteúdo. Sábio verdadeiramente é todo aquele que consegue descobrir o lado útil das pessoas e das coisas. Não negues a atenção a um problema que te chega, embora a solução possa esperar um pouco. A cada labor, seu necessário cuidado. Enquanto na Terra todos nos encontramos em reparos, reformas, aprendizagens. Examinar o que nos chega, como nos chega, a penetrar na fonte do conhecimento, conforme o apóstolo Tarcense, reter o que é bom, representa a valiosa conquista que nos não cabe subestimar. Jesus, não obstante a grandeza da sua tarefa entre os homens, examinou todos os problemas que lhe chegavam, apresentando soluções simples e carinhosas, comparando ou atendendo às solicitações diversas, perscrutando tudo e todos e tecendo a túnica nupcial do seu perene noivado com a humanidade, através das coisas mais insignificantes a quem prestava beleza e magnitude, conseguindo inclusive transformar a cruz da desonra em símbolo de estoicismo e nobreza.
depois que transitou carregando-a e nela deixando-se martirizar. Meus amigos, o que nós podemos concluir aqui desta leitura? Que tudo que nos chega tem um propósito, que nada passa desapercebido aos olhos de Deus, pois devemos sempre estar vigilantes com tudo o que acontece à nossa volta. Não sabemos de que maneira Deus nos fará instrumento de sua vontade através do irmão que chega até nós pedindo algo ou aquele que simplesmente chega ao nosso lado para nos oferecer ajuda ou oferecer uma gentileza. Nunca ignore ninguém, pois não sabemos se naquele momento é o momento oportuno para quitarmos uma dívida ou até estender a mão àquela pessoa que em outras vidas negamos tanto o dever de ajudar. Então, sejamos aprendizes do Evangelho, praticando em tudo que está à nossa volta. Não deixe para depois, ao momento de ajudar. Pare o que estiver fazendo e responda àquela pergunta. E faça a gentileza que às vezes você se sente apressado e não tem tempo para fazer. Seja carinhoso, seja manso, seja benevolente e com certeza estaremos fazendo o nosso melhor. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Agradecemos os mantimentos e material de limpeza que vocês estão nos enviando. Muito obrigada. A sua ajuda é maravilhosa. Gratidão também pela ajuda na contribuição do 13º para os nossos colaboradores. Esta quantia a mais que você está dedicando a nós é maravilhosa. Como é bom ter amigos do bem. Atenção! O nosso almoço é agora, neste domingo, dia 14/6. 11 horas será a nossa palestra, meio-dia começa o nosso almoço. Aqueles que puderem nos ajudar na mesa de doces, trazendo um docinho para a venda, agradecemos de coração. Venha com a família neste nosso almoço junino. Preparamos um cardápio delicioso, arroz de carreteiro, aquele feijão vermelhinho, farofa, aipim frito, caldo de ervilha, caldo verde, cachorro quente e muito mais. Traga seu adereço junino. Vamos te receber com muita alegria. Você poderia confirmar a sua presença e assim nós calcularmos a comida direitinho? Então, anote, por favor, o telefone da Simone do Bazar, celular 998853480. O DDD é 21, tá ok? Nesta quarta-feira, convidamos você também, agora, quarta-feira, dia 10, para o início de nossa palestra aqui no nosso auditório. Será sempre de 15 em 15, às quarta-feiras, de 16h15
às 5h30. O portão será fechado às 4h30, então não se atrasem. O nosso primeiro palestrante será o Caio Ramazini, do Geide aqui da ilha, né? Irá falar sobre Deus e a lei do progresso, criacionismo versus evolucionismo. Olha que maravilha, trazendo o estudo para pertinho de você. Vai ser muito bom ter você em nossa casa. Agora vamos para o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de junho. Vamos lá! Roberto de Almeida Miranda Vieira fez aniversário no dia 3. Parabéns, Roberto. Edson Dionísio de Barros fará dia 7/6. Já fez, né? Nadir Fonseca Ramos, também do dia 7. Paulina de Oliveira Domingos, dia 6, fez também. E Margarida Rocha Leitão Dias, do dia 10. Braim Barros Bizarello Moraes, do dia 11. Parabéns, meus amigos, que vocês comemorem, que tenham muita saúde, muito amor, muita paz, que estejam cercados das pessoas que vocês amam. Compre seu bolo, apague a velinha, com certeza vai ser um dia maravilhoso. E para você que também faz nesses dias de 8 a 13 a 14, no domingo também, vai aí o nosso abraço, o nosso parabéns para você, aniversariante de junho. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, a alegria, o amor, vamos falar sobre os alimentos que fazem bem ao corpo e que tanto ajudam as nossas vovós aqui na nossa casa. Os alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena, mucilon, o óleo, o biscoito creme crack, o maizena também é bom, e os sucos diversos que colaboram para o nosso lanche. E se você também puder nos doar produtos de limpeza, pode doar, porque a nossa casa vai ficar muito cheirosa com o cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, o papel higiênico e o saco de lixo de 200 litros ou 100 litros também serão muito bem-vindos. Se você não puder trazer esses itens até a casa, mas gostaria de ajudar com uma contribuição na nossa conta no Banco do Brasil, então fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência e com agência 0001 dígito 9, conta corrente do Banco do Brasil 240052 dígito 9. Você gostaria de passar um Pix? Então, nós também temos um Pix no Banco do Brasil. 34022 756 1000 ao contrário 0001 53. É um CNPJ. Gostaria de anotar o Pix também do Santander? Então vamos lá. Celular 21 9983 69710. Gostaria de anotar a nossa conta do Santander? Agência? Então, agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um abraço, um carinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração com um lanche ou um momento musical ou fazer uma roda de leitura, elas irão adorar. O nosso horário de visita é de 3 às 5 e você pode agendar conosco caso deseje fazer um momento festivo com elas. Anote o contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, DDD 21 2462 5176. O nosso endereço é
Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço: a Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619. E também teremos prazer em recebê-lo. Gostaria de anotar o nosso contato da sala? Então, 3190-3873. Por este número, você também pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita para sua contribuição para o bazar ou a sua contribuição financeira. A Simone da 13 de Maio poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Nós também temos um e-mail. Anote, por favor, se deseja passar o nome para a prece por este e-mail. Também este e-mail é para você deixar um recado, sua opinião sobre o programa e de que maneira está chegando a nossa programação na sua casa. E-mail: nomeparaaprece@gmail.com. Você gostaria de ouvir uma reprise do programa que você ouviu e que gostou? Acesse o nosso canal no YouTube. Escreva lá, @ACE Paulo de Tarso. Quando você acessar o nosso canal, por favor, aperte o joinha, o legal, o like e ative o sininho. Isso muito nos ajuda a alavancar a nossa programação e mais pessoas poderem estar ouvindo, estudando o Evangelho. Gostaria de ver as nossas fotos, o que a gente está fazendo em nossa casa? Então acesse o nosso Instagram e tenha acesso às nossas atividades. Digite lá, assistência _espírita _Paulo, e você terá acesso ao nosso Instagram e com certeza nos ajudando a divulgar a palavra espírita nas redes sociais. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares, em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus
para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água, derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.
na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui em seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E hoje vamos iniciar o estudo das instruções dos Espíritos. E a primeira é uma de João Evangelista, em Paris, 1863. Tem por título: Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo: Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem, com confiança, daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar. Foi o indicador do Espiritismo, que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulsa no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol do cume dos montes. Bom, o João aqui está trazendo uma mensagem de esperança para nós, fazendo essa correlação do chamamento de Jesus às crianças, mas mostrando que as crianças a quem ele se referia não são só as crianças essas que nós conhecemos aí, esses entezinhos, como ele diz, são as crianças espiritualmente falando. São os espíritos que ainda não têm condição de entender as coisas que Jesus tinha para nos dar. Então precisavam ser chamados para que Jesus, com todo o seu amor, todo o seu carinho, pudesse chamar a atenção deles para os fatos que iam surgir. Porque o homem, a partir da vinda de Jesus, passou a ter que usar a razão para compreender os ensinamentos das coisas da vida, do universo, da vida futura, do reino de Deus. Precisa entender isso pela lógica, pelo raciocínio, para que possa usar esse conhecimento em seu benefício próprio, para diminuir suas dores. De que forma? Deixando de causar motivo para elas. E você aprende a fazer isso usando a razão para entender o que Jesus nos trouxe, entender suas parábolas, seus ensinamentos, suas metáforas. É isso que João está dizendo aqui. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade. Então, aquilo que estava errado vai ser explicado. Mas, para isso, precisamos usar a nossa inteligência, o nosso raciocínio. E esse é o trabalho do Espiritismo. Vem nos mostrar o Evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus, através de umas explicações lógicas, que tem razão, tem base, tem método. E aí sim nós vamos poder
usufruir verdadeiramente desses ensinamentos. Não ficar agindo maquinalmente na base da superstição, do que não é assim porque foi, porque está escrito. Não, é assim por isso, por isso, por isso. Essa é a explicação, é a lógica. Está escrito assim, mas você tem que entender o que está por trás das palavras. É isso que está acontecendo. Então, João já nos alertava em 1863 do que realmente é o papel do Espiritismo. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Lembrando que o nosso livro já está no final e o nosso próximo livro será Temas da Vida, por Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Leitura de hoje, 33. Você e a Reencarnação. Ernest O'Brien. A reencarnação é o retorno da alma à Terra, repetidas vezes, no corpo humano. Somente essa doutrina explica as aparentes injustiças da vida. É a verdade eterna. Na sucessão dos nascimentos, o homem adquire experiência e conhecimento acerca de si mesmo e do seu destino. Pela reencarnação, aprende-se que o homem colhe aquilo que semeia. Toda vida é eterna. A lei da justiça é infalível. Não há pensamento, uma palavra ou uma ação que não tenha o seu eco para possuir de. Você tem de saber disso. O homem cria as coisas e a lei kármica ajusta os efeitos. Você tem liberdade de escolher entre o bem e o mal. Portanto, o melhor esforço está no aperfeiçoamento próprio. É isso que importa, afinal de contas? A instrução é o tesouro da alma. Mas que aproveita o homem possuir um tesouro e não usá-lo em boas ações? O desenvolvimento da nossa acuidade espiritual faz brilhar a luz dentro de nós. Não basta ao homem espiritualizar-se, ele deve aplicar e demonstrar a sua espiritualização. Viver é dar. Deus enviou-nos a cada um de nós para ser um trabalhador do seu reino. O fruto da cultura é semeado em obras para a generosidade de Deus no mundo. De outro lado, o conhecimento é como a semente. A que cai no coração aberto, produz o fruto da perfeição. Se a nossa fé em Deus for suprema, Deus retribui da mesma medida. A justiça o exige e assim o entendemos. Destinamo-nos à felicidade aqui ou além, se, acima de tudo, proporcionarmos felicidade ao nosso semelhante. Essa é a lei de causa e efeito. Renascimento. De que serve o conhecimento inativo? Dê amor à humanidade e você receberá amor em todas as suas manifestações. Todo ser humano é rodeado de oportunidades sem fim e de infinitas possibilidades. A lei kármica retribui a você do modo como você a recebe. Procure conhecer-se e praticar as boas ações sempre. E experimente. Julho de 1965. E continuemos com o nosso programa.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Adriana Furtado Ramires, Cláudia Maria Macedo de Oliveira, Luciene Cristina Alves Coutinho, Itamar Gomes de França, Rui Alves de França Filho, Rosângela Pimenta, José Paulo Vátimo dos Santos, Maria Alzétio Sorio Tavares, Efigênia Florêncio dos Anjos e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Lúcia Gomes de França, Nelma dos Santos Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Dulce e Denise Soares Rezende, Leonice Rezende, Vanessa Bastos Martins, Geraldo Henrique Moura Filho, Júlio César Curado Santos, Marco Aurélio Curado Santos. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, pelo esforço no bem, liberta-se o homem para a glória a que se destina. Enganando-se nas teias da ilusão em que transita na terra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de sombra. Todavia, descerrando os próprios olhos à verdade, e buscando-a pelo plantio do amor, acende nova luz em si mesma, estruturando novos caminhos. Subsiste a expiação, enquanto perdura o prejuízo às leis que nos regem, e abrem-se vários horizontes de paz ao espírito que luta em si mesmo, tão logo se consagre ao trabalho do próprio aperfeiçoamento. Recordemo-nos, minhas irmãs e meus irmãos, de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos escabrosos. Todos temos peregrinado na senda escura do remorso, após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa série de causas aflitivas a que imprevidentes nos imantamos. Não passamos de almas em reajuste na oficina das provas, após o desastre de nossas deliberações infelizes. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em nossas experiências comuns, mas pela caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ajuda, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos para sempre. Para isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade. Somos senhores na resolução
escravos nas consequências. Compreendamos-nos assim mutuamente e amemo-nos mobilizando nosso livre-arbítrio na criação do futuro melhor. Meu companheiro de todas as tardes, todos trazemos na intimidade do nosso próprio ser a nossa dor, a nossa aflição, a nossa prova ou o nosso problema. Quem não tem o seu problema no mundo? E estendendo braços fraternos uns aos outros, perceberemos que só o amor bem dividido pode multiplicar a felicidade na terra. Não nos detenhamos, pois, na culpa. Avancemos, usemos a caridade recíproca e com a liberdade relativa de que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado caminho espiritual de amanhã. Meu companheiro de todas as tardes, pelo esforço no bem, liberta-se o homem para a glória a que se destina. Enganando-se nas teias da ilusão em que transita na terra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de sombra. Todavia, descerrando os próprios olhos à verdade, e buscando-a pelo plantio do amor, acende nova luz em si mesma, estruturando novos caminhos. Subsiste a expiação, enquanto perdura o prejuízo às leis que nos regem, e abrem-se vários horizontes de paz ao espírito que luta em si mesmo, tão logo se consagre ao trabalho do próprio aperfeiçoamento. Recordemo-nos, minhas irmãs e meus irmãos, de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos escabrosos. Todos temos peregrinado na senda escura do remorso, após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa série de causas aflitivas a que imprevidentes nos imantamos. Não passamos de almas em reajuste na oficina das provas, após o desastre de nossas deliberações infelizes. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em nossas experiências comuns, mas pela caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ajuda, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos para sempre. Para isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade. Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Compreendamos-nos assim mutuamente e amemo-nos mobilizando nosso livre-arbítrio na criação do futuro melhor. Meu companheiro de todas as tardes, todos trazemos na intimidade do nosso próprio ser a nossa dor, a nossa aflição, a nossa prova ou o nosso problema. Quem não tem o seu problema no mundo? E estendendo braços fraternos uns aos outros, perceberemos que só o amor bem dividido
pode multiplicar a felicidade na terra. Não nos detenhamos, pois, na culpa. Avancemos, usemos a caridade recíproca e com a liberdade relativa de que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado caminho espiritual de amanhã. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.